Eu vou dar algumas orientações, depois eu vou passar a palavra para as pedagogas e professores também fazerem algumas explicações e orientações. E no final eu volto a falar um pouco dos eventos que estão acontecendo e irão acontecer na nossa escola aí para os meses de junho e julho. Tá certo? Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar, a importância da troca das atividades e a importância que essa troca seja realizada no dia certo. Por exemplo, dia 21, segunda-feira, é o dia da troca. É a oportunidade que os pais têm de estarem conversando com seus professores, dos seus filhos, tirando dúvidas, esclarecimentos, fazendo perguntas, enfim, é a oportunidade das professoras e o professor André também estar dando algumas orientações sobre as atividades que estão indo para casa, tá? Então, é um momento ali de comunicação presencial. A gente sabe que muitos pais estão trabalhando, que vai vir uma outra pessoa fazer a troca, mas essas orientações são passadas para a pessoa, e essa pessoa tem que repassar aos responsáveis, né, dos alunos. Então, eu digo que é muito importante, estou dando meus parabéns para os pais e responsáveis que estão fazendo as trocas em dia. As atividades são acompanhadas pelos professores diariamente, tem as aulas online, os Meets, né, que a gente fala, onde os professores usam dessa estratégia para estar explicando assuntos, atividades que estão lá na apostila de atividades. Então, o aluno que participa da Meet, ele terá maior facilidade para responder as atividades da apostila, né? Então, eu dou meus parabéns para os pais que estão em dia com a troca das atividades. O nosso sistema educacional mudou da água para o vinho, tipo assim, não é mais, vamos botar a criança no transporte escolar, seja ônibus ou van, vai para a escola aquele período de 4 horas, chega em casa, e depois só pergunta, fez tarefa? Não fez? Fez, não fez? Alguns pais acompanham, muito bem, parabéns, continuem acompanhando, outros só perguntavam se tinha tarefa ou não, no outro dia manda para a escola de novo, e a professora que resolva lá o que não conseguiu fazer em casa. Nosso material era, para nós professores, o quadro, né, o quadro de giz, cadernos, lápis, para o aluno aos livros, caderno, lápis. Agora nós temos uma ferramenta a mais de trabalho, tanto para os professores, educadores, quanto para os alunos, que são as ferramentas tecnológicas. Então, a pandemia é muito ruim porque mata muita gente, mas a pandemia também nos ajudou a superar algumas dificuldades, alguns desafios, e que o Brasil estava muito atrasado, que é a questão tecnológica. Países mais desenvolvidos já usam essa ferramenta há muito tempo, há muitos anos, e o Brasil ficando para trás. Os jovens usando essa ferramenta apenas para entrar nas redes sociais, só para isso. Agora tem uma função maior, que é a educação, que é o aprimoramento do conhecimento. E isso a gente vai ficar por muito tempo. Então, é também já um material didático, tanto para professores e educadores, quanto para os alunos. E precisamos nos adaptar a essa nova metodologia de ensino-aprendizagem. Então, deixa eu falar aqui o que acontece quando os pais não fazem essas trocas, né? Às vezes, assim, não dá para ir. Peça para alguém da rua, do bairro, que tem filhos na escola, que vocês conhecem. Hoje eu não estou podendo. Leva do meu filho, troca para mim, por favor, né? Alguém até melhor, às vezes, que você não tiver dúvidas, ou tem dúvidas, pode entrar no WhatsApp da professora e do professor e tirar as dúvidas. Mas, de repente, uma pessoa da mesma rua, do mesmo bairro, fazer as trocas para mais de uma criança, para evitar, né, a aglomeração de pessoas na escola, e assim a gente poder fazer as trocas. Mas não deixem de fazer, porque a partir do dia 21, assim, por exemplo, a troca é dia 21. Então, a aula do dia 22, tem professores já fazendo aula já na terça-feira, já explicando a atividade. Tem professores na quarta-feira já explicando a atividade de quinta, e assim por diante. Então, atrasa com a troca. Tem crianças que entram na Meet sem a
e ficam perdidas, elas não sabem onde que está, que texto que era para ter lido um dia antes, o que era para ter pesquisado um dia antes, do que será que a professora está falando, o professor André está falando. Então, assim, fica muito difícil para a criança acompanhar o processo. Nós sabemos das perdas da aprendizagem que aconteceram o ano passado, estamos tentando correr atrás do prejuízo esse ano. Então, a escola está fazendo de tudo. São as aulas Meet, os professores atendem fora do horário de trabalho, que não é muito permitido pela Secretaria de Educação, mas os professores são solidários com as famílias e sabem que os pais trabalham. Então, às vezes, pergunta lá na sexta, no dia de semana, às 7, às 8, às 9, às 10, às 11 da noite. Eu estou em todos os grupos das turmas e vejo pais perguntando ali e os professores respondendo, sabe? É sábado, é domingo, é postagem, porque na segunda-feira tem entrega da atividade, então daí no domingo, corre lá postar as coisinhas lá. E os professores estão lá, estão olhando, estão validando, sabe? Então, assim, os professores do Ranch Schmidt são excelentes profissionais. Por eles, eu coloco as duas mãos no fogo, porque eles estão preparados para essa nova metodologia. Corremos muito atrás do conhecimento ano passado, esse ano também, vários estudos, várias dedicações para a educação dos filhos de vocês serem de maior qualidade. Então, a escola está fazendo de tudo. Mas o que está faltando para algumas famílias? A parte da família. Porque agora não é só colocar no ônibus, vai para a escola, meu filho, a hora do almoço eu vejo você. Agora as famílias têm que participar, que como assim? Dar rotina, depois as outras professoras vão falar alguma coisinha disso. Dar rotina, dar a ferramenta tecnológica para que a criança possa assistir o Meet. Tá bom? E o que acontece? Cada aula é um dia de aula, é presença. A maioria das atividades valendo nota. Se a criança perde uma quinzena, são 15 dias de falta. E nós temos, assim, uma lei que nós devemos seguir, da Constituição Federal de 1988, no artigo 205, que fala sobre a educação de crianças, jovens e adultos, principalmente de crianças e adolescentes, porque adultos daí já é maior de idade. E se vocês quiserem pesquisar depois na internet, podem pesquisar para ver se a minha fala é verdadeira, mas eu estou afirmando que é isso mesmo. No artigo 205 diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Pois eu vou dizer, senhores pais e responsáveis, o Estado, que é o governo, está cumprindo com a parte do direito da criança. Tem escola para todo mundo, graças a Deus, tem professores para todos os filhos, graças a Deus, tem uma alimentação saudável na escola, quando é no presencial, alimentação fresca, nada enlatado, como era uns 30 anos atrás, tudo enlatado. Não, agora é comida fresquinha, feito no dia, nada se reaproveita para o outro dia. Tem carteira, tem sala limpa, tem banheiro limpo, tem papel, tem tudo. Então, o governo, o Estado, está cumprindo com o seu papel, com o seu dever. E da família. Então, temos agora, então, que cobrar um pouquinho mais a participação da família, tá? Então, é dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E o que acontece quando a gente não cumpre leis? A gente tem responsabilidades, a gente é cobrado. Então, nós, como instituição, nós estamos lá para garantir a qualidade, que estamos lá, se faltar um professor, se tem substituto, mas a criança não deixa de ser assistida por um professor, né? Quando a família não faz a troca das atividades e não avisa a professora, não avisa a pedagoga, não liga na escola, dizendo, olha, essa semana não pude porque nós estamos com isolamento social por conta do Covid, a criança fez uma cirurgia, está atestada por 15 dias, enfim, uma justificativa lógica e plausível, simplesmente não vai na escola, a gente tem que acionar o Conselho Tutelar, que é o nosso órgão competente para essas questões também, então, para tantas outras, mas para essa também. E o Conselho Tutelar que vai fazer? Vai incomodar a família.
pai na casa, pai no trabalho, e chama para ir lá no conselho tutelar, lá na sede, e a família tem que se justificar porque que não está fazendo o dever de família como manda a lei, e dependendo do caso, vai para a promotoria, e vai para juizado. Então, aqueles 5 minutinhos de entrar na escola, trocar atividade e sair, às vezes vão virar alguns dias de perturbação para a família de ter que se justificar para o conselho tutelar. E o conselho tutelar depois fica cuidando dessa família, né? Fazendo manutenção dessa família, todo mês, pergunta, liga na escola, a criança está fazendo atividade, a família está trocando as atividades, então tem um acompanhamento do conselho tutelar por um bom certo tempo, sabe? Então a gente não quer esse problema para os pais. Os pais, não, todos nós temos tantos problemas, então vamos evitar esse tipo de problema, né? E vamos fazer cada um a sua parte. Eu peço que vocês, senhores pais, mães, repassem essa reunião para os pais que não puderam estar agora, neste momento, junto com a gente, ouvindo e assistindo, esclarecendo as dúvidas, tá? Repassem, porque quanto mais gente saber das orientações, ninguém pode dizer, não fui avisado, ninguém me falou, né? Mas, assim, com vocês está todo mundo de parabéns, e continuem fazendo esse trabalho de ajuda, e eu vou passar agora a palavra para pedagoga Kelly, que vai falar um pouco de uma nova estratégia também que será implantado no 4º ano. Boa noite. Então, assim, né? O ensino remoto, deixa eu dar permissão aqui. O ensino remoto é uma estratégia, né, que nós estamos adotando, dando essa garantia, né, do direito dos nossos alunos continuar estudando, né? Não é a melhor estratégia, porque a melhor estratégia é estar no presencial com eles, né? Mas enquanto nós não estamos no presencial, né? Não podemos estar no presencial com eles, nós vamos estar então usando os meios que a gente tem, né? Então, vocês sabem que até então nós estamos trabalhando com as atividades impressas, né? Os professores estão fazendo o planejamento, os planejamentos eles são elaborados a partir de um currículo. Esse currículo a gente chama a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, os professores eles pegam os conteúdos, né? Da base curricular comum. Então, os conteúdos, eles não são inventados, né? Eles vêm de acordo com a base curricular que é a brasileira, né? Do Brasil todo, tá? Então, Campo Largo todo, Paraná todo, né? O Brasil todo usa a base nacional curricular comum, tá? Então, a gente segue esses conteúdos aí. A SED, quando a gente fala SED, a Secretaria de Estado de Educação, eles implantaram no Paraná o Classroom. O que é o Classroom? O Classroom é uma sala quer dizer sala de aula virtual, né? Então, o Classroom, ele já foi implantado o ano passado, que é uma sala de aula, né? Que os alunos assistem às aulas ali, pelo celular, pelo computador, né? À distância, né? Então, quem tem filho no estado já sabe, né, que as aulas acontecem assim, né? E já há um bom tempo. Já o ano passado, os alunos do 4º ano e do 5º ano já participavam. Esse ano, a Secretaria Municipal de Educação também já aderiu a esse programa, né, que é em parceria com o Estado. Eles pediram para as escolas, né, tem escolas que já estão desde do primeiro ano fazendo essa atividade no Classroom, né? Nós estamos implantando na nossa escola gradativamente, então já o 5º ano já está começando, agora nós vamos começar com o 4º ano, tá? É isso, né, professora Arielle? Nós vamos começar com o 4º ano.
vamos tentar implantar no quarto ano. Não vai ser em todas as disciplinas, assim, de princípio, assim, as 5 disciplinas. Nós vamos começar aos poucos, sabe? Eu estou falando assim porque hoje eu já tive algumas mães me questionando no particular. Então, vamos começar com calma, né? Se alguém não conseguir, assim, de princípio, porque, né, os filhos estão usando, a gente vai tudo conversando aos poucos, não precisam ficar, assim, nervosos, que não vão conseguir, por exemplo, no mesmo instante, todo mundo estar conectado, tá? Então, vai conversar com o professor André, vai conversar com a professora Elizabeth, vai, né? E vão se entendendo ali, tá? O terceiro ano não vai começar agora nesse momento, tá? A gente até pensou, mas a gente vai começar um pouquinho mais tarde, vai começar no terceiro trimestre, tá? Então, para que isso funcione, precisa do aparelho celular, ou de um notebook, ou de um computador, né? Para isso, tem que estar logado a um e-mail. Esse e-mail é um e-mail institucional que a gente chama de @escola, tá? Então, não é um e-mail tipo o Gmail, o IG, ou outros que vocês têm. Vocês vão ver que os professores, a Elizabeth e o André, vão explicar. Vocês não vão poder estar usando 2 e-mails ao mesmo tempo, tipo o @escola e o Gmail, né? Tem que estar só com o @escola. Depois, para entrar nas reuniões, né, os professores usam esse e-mail institucional que a gente chama @escola, porque ele é mais seguro, sabe? Então, já diz ali, é o e-mail institucional, né? Se acontecer alguma coisa, o Estado responde por ele, né? Então, é mais seguro. Na segunda-feira, a gente pensa no dia da troca de atividades, de vocês já estarem levando ou o notebook ou o celular de quem tiver, tá? De quem tiver, porque quem não tiver, né, nesse momento, ainda vai continuar com a atividade impressa, mas quem tiver, é importante que já esteja usando esse meio, porque depois, quando o seu filho for para o estado, mesmo que, se Deus quiser, já termine logo a pandemia, esse é um recurso, gente, como a diretora falou no início, nós vamos continuar usando, né? Porque vocês vão ver que o papel mesmo vai parar de ser usado, tá? Então, é bom que o seu filho vá aprendendo a usar esse recurso, porque é um meio que vai continuar sendo usado, tá? Então, na segunda-feira, a gente pede que vocês levem o celular para que a professora Elizabeth, o professor André e toda a equipe lá da escola que vai estar ajudando, né, a cadastrar esse aparelho, para já ficar conectado, tá? Então, como que a gente pretende fazer? Para não dar muito tumulto, a gente vai fazer de meia em meia hora. Então, tipo assim, os pais que chegarem lá às 13 horas, a gente vai fazer um grupinho. Às 13 horas chegou 5 pais. Então, esses pais, a gente já vai tentar conectar, o professor André já vai começar a explicar ali como que vai funcionar. Se chegou um pai a 1h10, esse pai vai esperar até 1h30, porque está acontecendo aquela explicação, então não dá para parar e começar a explicar novamente. Então, tem que esperar um pouquinho. A próxima vai ser 1h30, depois às 2, depois às 2h30, a cada meia hora, sabe? Para não dar muita confusão. A mesma coisa de manhã, começando 7h30, daí os pais que chegou às 7h30 já entram nesse grupo. Depois às 8, às 8h30 e assim sucessivamente. Vocês entenderam? É só para não dar muita confusão, porque senão chega pai cada 3, 4 minutos. Daí a professora Elizabeth começou a explicar. Daí chega um pai, ela tem que interromper e assim por diante, tá? Então não fiquem chateados, né? Se tiver que esperar um pouquinho, assim vocês já sabem que se chegou, tem que chegar 7h30.
se não chegou às 7h30, vai ter que esperar a próxima sessão, que vai ser às 8, ou às 8h30, ou às 9. Tudo bem? Então, acho que é isso. O terceiro ano vai começar um pouquinho mais tarde. Outra coisa que eu quero falar é que, assim, olha, nós tivemos agora, no final do mês de abril, nós fizemos avaliação diagnóstica com os alunos, tá? Já foi feita essa avaliação um pouquinho antes pelos professores, mas também depois, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, foi feita uma avaliação diagnóstica. Do que se trata uma avaliação diagnóstica? Nessa avaliação diagnóstica, a gente pode diagnosticar como que estava o aprendizado dos alunos. Então, a avaliação vinda da secretaria teve algumas questões ali que os professores precisaram mudar, mas ela pôde mostrar para nós o perfil de como estavam os alunos, né? E quais os caminhos que a gente deveria seguir. Porque no ano passado foi um ano assim difícil, um ano de aprendizado, e um ano que a gente não pôde fazer muitas coisas, né? Esse ano a gente pôde fazer mais aulas Meet, que é aquela aula online, né? Obrigada, Arielle. E o ano passado a gente ainda estava assim muito em aprendizagem. Então, assim, olha, o que a gente pôde perceber? Que tem muitos alunos, principalmente, eu vou colocar assim o terceiro ano, que o terceiro ano veio os alunos do segundo ano, que são alunos que estão na fase de alfabetização, e a fase de alfabetização, ontem até a professora Arielle fez uma explanação sobre isso, e é uma fase bem delicada, sabe? E o terceiro ano ainda precisa de muitos cuidados. Então, assim, olha, não que o quarto não precise, mas a gente percebeu que principalmente o terceiro ano. E nessa avaliação diagnóstica, a gente percebeu e fez um plano de ação. Esse plano de ação que nós fizemos é embasado, né, num diagnóstico que a gente vai precisar chamar alguns alunos, tá? No presencial, agora. Tanto do terceiro ano como do quarto. No quarto, a gente percebeu que vai ser menos alunos, tá? Mas no terceiro ano, um pouquinho mais. As professoras já estavam fazendo uma atividade assim, que era chamar, né, os alunos das MITs por grupos de atendimento, né? Então, ali, os terceiro anos, as professoras estavam fazendo o atendimento de alunos por grupinho, assim, um aluno está na fase de alfabetização um pouquinho mais elevado, outro um pouquinho menos, e outros que ainda só sabem o nome, né? Então, assim, esse ano é um ano... O ano passado já teve reprovação, e esse ano, né, a gente não quer e não almeja que tenha reprovação, mas nós não queremos também que o aluno esteja lá no quarto ou no quinto ano, vamos dizer assim, só por bonito, né, gente? Nem vocês, pais, também. Nós temos mães e pais que chegam para nós e dizem assim: meu filho não sabe. Assim como nós temos uns que sabem bastante, que bom, mas nós temos aqueles que chegam e dizem assim: olha, professora, meu filho não sabe, como que ele vai para tal série, né? Então, e as professoras, como a Cláudia disse ali, né, muito dedicados o professor, chegam e dizem assim, né? O que fazer? Então, nós temos um decreto, que é o decreto 240 da CESA, e esse decreto ele nos ampara que a gente pode estar chamando os alunos com todas as medidas de segurança e desde que os pais permitam. Então, a gente já chamou alguns alunos, já chamou alguns pais, tá? Então, se vocês verem alguns alunos tendo aula lá, né, no presencial, com liberação desse decreto, com autorização de pais, né?
Então, alguns alunos vão ser preciso chamar sim. Então, é essa explicação que eu estou dando, é devido a essa avaliação diagnóstica e é devido a esse plano de ação emergencial que a gente está vendo, mas é para benefício de alguns alunos, tá certo? Acho que era isso, né? Desculpe. Eu passo a palavra para a professora Terezinha. Então, boa noite. Eu sou a professora Terezinha, do período de manhã. Só um pouquinho, professora Terezinha. Acho que vai desculpe. Arielle primeiro. Perdão, antes da professora Terezinha, perdão. Antes de você, acho que é a Arielle, é isso? Isso. Perdão, hoje eu estou com dor de cabeça, eu me equivoquei aqui, Terezinha. Então, boa noite a todos, eu sou a pedagoga Arielle, né? Estou na escola no período da manhã, e eu só quero reforçar a questão de segunda-feira, os pais do 4º ano que vão fazer esse cadastro do e-mail institucional da @escola com os professores André e Terezinha. Então, precisa que o responsável e a criança estejam indo na escola com o dispositivo. Então, se é o celular ou se é o notebook ou o tablet, né? Então, bem importante isso. Por que nós estamos chamando a criança nesse momento? Porque é ela que vai acessar. Então, muitas vezes, se a gente explicar só para o pai o responsável, às vezes é mais difícil para explicar em casa. E as crianças pegam muito rápido, e é eles que vão estar manuseando essa ferramenta. Então, os pais do 4º ano têm que vir junto com a criança e o dispositivo, tá? Celular ou notebook. Outra coisa que vai acontecer na segunda-feira, né? Vai ser a entrega dos boletins. Então, olha quanta coisa que tem segunda-feira aí, né? Então, é a troca de atividades e também os boletins. Vocês vão estar já recebendo dentro do pacotinho de vocês os boletins referentes ao 1º trimestre. Quero também contar que nós estamos, vocês já viram, né? Que nos grupos, principalmente no grupo de aulas especiais, que a escola está participando do projeto Mais Esporte, né? Então, cada turma tem, a cada semana, um desafio diferente. São atividades simples, de movimentos simples, né? Contudo, são coisas importantes que a criança faça, né? Seja no manuseio com algum material, ou seja com o próprio corpo, né? Mas são bem importantes, e ano passado nós ficamos entre os 3 primeiros, das 3 primeiras escolas que teve maior participação. Então, eu vejo bastante o empenho das professoras de educação física e peço a colaboração de vocês, de estar enviando o vídeo da atividade da semana, tá? E, para finalizar a minha parte, quero contar também que estamos, né, nós, professores e todos os profissionais da escola, né, nesse tempo de pandemia, estamos estudando bastante, nos aperfeiçoando, porque sabemos dos desafios que essa educação, né, mais à distância, estão nos pedindo, né, que a gente estude cada vez mais. E dos estudos que a gente fez foi um estudo sobre o funcionamento do cérebro, né? Então, como que o cérebro aprende? Como que a criança consegue se desenvolver e aprender cada vez mais? Então, só quero colocar um itemzinho aqui para vocês. 10% das pessoas aprendem melhor lendo. Então, de certa forma, é um número pequeno. Eu sou muito visual, eu aprendo lendo, né? Mas 20% das pessoas aprendem melhor ouvindo. 30% das pessoas aprendem melhor observando, olhando como que é a situação. 50% das pessoas aprendem ouvindo e observando. Então, é o que acontece ali nas aulas Meet, né? 70% das pessoas aprendem discutindo as ideias, que também nas aulas Meet a gente tem uma interação onde as crianças podem estar
perguntando, tirando suas dúvidas. 80% das pessoas aprendem melhor fazendo as coisas, então no concreto. A nossa educação infantil, as primeiras turmas ali, tem muita atividade onde eles têm que fazer, manusear, porque aí eles constroem uma base de conhecimento mais sólida. Mas olha que interessante isso, 95% das pessoas aprendem melhor ensinando os outros. Né? Então, aí a velha estratégia de vamos brincar de escolinha, ou me explique o que você está aprendendo com a tua professora, tem para o nosso cérebro uma condição de aprendizagem muito grande, né? Porque além da criança lembrar o que ela aprendeu, ela vai estar organizando o pensamento, reforçando aquele conteúdo, e ao falar, ao ensinar a pessoa, né, seja o pai ou quem for, a fazer aquilo que ela está aprendendo, ela internaliza mais uma vez. Então, com isso, a aprendizagem se efetiva cada vez mais. Né? Então, procurem aí estar brincando de escolinha, perguntando mais, pedindo que a criança explique, né, o que ela está aprendendo. Então, essa é a minha parte. E agora sim, professora Terezinha, é com você. Então, boa noite. Eu sou a professora Terezinha, do 3º ano da manhã. Então, a diretora já falou da importância da troca, mas eu vou reforçar um pouquinho. Então, é muito importante que vocês venham no dia e no horário da professora, porque vocês podem estar colocando ali a dificuldade que o filho está tendo. E é o momento que a gente pode estar explicando para vocês, procurando fazer uma atividade diferenciada diretamente onde a criança está com aquela dificuldade. O momento de vocês aproveitarem para conversar com a gente. Às vezes tem um jogo, alguma coisa que a gente quer explicar, então aproveita esse momento. Já aconteceu de a gente mandar jogo, dominó, e voltou voltou no pacote, não foi feito, porque daí no outro dia tem alguém que explica e entrega, mas não é como a gente gostaria, a gente tem aquele tempo, daí de repente a diretora, a pedagoga que entrega, mas não sabe o que está ali a mais que tem que ser explicado. Então é ótimo que seja o pai, a mãe ou o responsável que pegue, que a gente aproveite o momento para ter essa troca de atividade e essa troca de conversa. E também organizar uma rotina para resolver as atividades diariamente. Então, todos os dias vamos ter que organizar um horário para resolver as atividades. Por quê? Assim, não posso de manhã, não posso à tarde, não posso à noite, não dá. Então, um horário nós vamos ter que organizar para estar com essas crianças fazendo atividade, para não deixar fazer tudo de uma vez. Porque senão, daí, quando está chegando o dia de entregar, daí vai fazer tudo correndo. Não é assim que eles vão conseguir aprender. Então, vamos diariamente organizando um espaço para a criança estudar e ter esse momento. Eu sei que não é fácil, os pais trabalham, as mães trabalham, tem todo o trabalho de casa, mas precisamos, sim, de ter esse horário para os nossos filhos. Se a gente fizer diariamente, não precisa muito tempo. Agora, se deixar acumulada, aí vai precisar de muito tempo para estar resolvendo essas atividades. Então, vamos se organizando, tendo essa rotina diariamente, que não fica difícil. Quando a criança tem dúvida, às vezes ele está com dúvida em alguma atividade, mandem a criança mesmo mandar um áudio para a professora do jeitinho dela, que daí a gente vai estar explicando do nosso jeitinho. É bom que vai desenvolvendo a autonomia da criança. Eles gostam de fazer isso. E a gente também gosta de ouvir eles, e assim fica até mais fácil para a gente estar explicando. Nunca deixa atividade sem fazer, porque não sabe. Manda um áudio ali, já vai fazendo.
e não fazer pela criança. Por favor, somente auxiliar. Então, isso acontece se a gente deixar acumular atividades. Daí está chegando o dia da entrega, daí a criança tem que fazer tudo. Claro que é mais difícil ficar ali explicando para a criança, é melhor, às vezes, correndo ali, pegar e fazer. Já aconteceu na minha turma, não são vocês aí, né? Eu sei que os pais aí são bem responsáveis, mas já teve casos de chegar feita atividade por outra pessoa. E como essas atividades são avaliativas, né? Então tem que ser a letra da criança. Deixa a criança fazer do jeitinho dela. Se tiver erros, não tem problema. É melhor para nós saber aonde que a criança está com dificuldade. Porque se chega toda atividade tudo certinho, aí a gente vai pensar, tá tudo ok, mas de repente não é bem assim, a criança está com aquela dificuldade. E para nós descobrir essas dificuldades, são nas atividades. Então, é preferível que a criança faça. Se tem alguns errinhos, deixa. Manda um áudio para a professora, depois o pai ou a mãe, conversando assim, que daí a gente vai ver onde que está o erro, a gente vai saber qual tipo de atividade que vai estar enviando para sanar aquelas dúvidas. Eu acho que da minha parte é essa. Agora eu passo a palavra para a professora Lidiane. Olá, pais, boa noite. Então, senhores pais, muito do que a Terezinha comentou ali, né, também ia fazer na minha fala, e eu acredito que essa é algo que chama a atenção de todos os professores, né, porque se a gente for ver, em toda sala de aula tem aquele que a gente vê que é mais esforçado, que é caprichoso, que se empenha nas atividades, e esses outros problemas que foi comentado ali, né, então a gente percebe isso. Uma coisa que, enquanto eu estava olhando a tela do computador aqui, fiquei pensando, né, comigo, falei, se fosse uma reunião presencial hoje, eu tenho certeza que muitos dos pais que estariam nessa reunião são os pais que não precisavam estar ouvindo muito do que a gente está falando, né? Assim como na aula Meet. Então, a gente vê que quando tem a aula Meet, quando tem a reunião aí, né, online, muitos pais que entram já são pais responsáveis, por isso já estão participando da reunião. Então, muito do que a gente falar, muito pode até não servir, outras sim, né? Então, cada um sabe aquilo que convém, né, do que está ouvindo, tá? Então, como a Terezinha também comentou, a gente, quando recebe as atividades, a gente vai lá, assim, ansioso para corrigir, para ver como que a criança fez e tal. E é muito deprimente quando a gente pega uma atividade e você bate o olho ali, você vê que toda atividade não é a letra da criança. Porque a gente percebe não só na letra, no próprio número. O traçado do número você vê que não é da criança. Então, isso é muito triste, sabe assim, o sentimento da gente corrigir uma coisa que não foi a criança que fez, é muito esquisito, é muito deprimente. Então, quando você vê que a letrinha deles, assim, é diferente, porque você vê que é um retorno deles que está vindo para você. E outra coisa, assim, então, feita por outro. Outra coisa que chama atividade em branco. Algo que me chama atenção muito é quando vem atividade em branco, às vezes justo aquela que é de alfabetização, justo aquela que nem era uma produção de texto, justo a produção, onde a criança ia estar escrevendo, vem em branco. De repente fez outras, não que as outras não sejam importantes, né? Mas o que eu digo é aquele de sistematizar a escrita, tudo você vai ver, tá sem fazer. Então, isso é bem frustrante. Ou atividade incompleta, tá? Então, eu acredito, né, que muitos, como eu falei, não cabe aqui, mas, né, é uma reflexão em relação às atividades. Porque a gente, quando manda essa atividade para vocês, vai um tempo de planejamento. Então, a gente se dedica, planeja tudo aquela, que nem a gente pensa, nossa, todas essas folhas para fazer, mas é um tempo ali que a gente sentou, planejou, né, tentou ver de que forma que colaborasse com a criança, com o desenvolvimento da criança, e de repente, quando vem um retorno, você vê que tudo aquele esforço de planejar, de fazer um gasto de folhas e tudo mais, né, não retorna como deveria, né, eu digo feito pela criança. Quando eu falo da ajuda dos pais, tem vários pais que chegam a me falar, não, eu fiz tudo e ele só copiou com a letra dele, né,
Então, às vezes, é feita pela letra dos próprios pais, e às vezes vem feita tudo certinho, mas a mãe, tipo, escreveu num papel, e a criança só copiou, só passou para a folha, tá? E tem outros casos ainda, que foi escrito e a criança passou por cima da escrita. Então, são situações que eu já vi. Então, qual que seria, né, a forma de ajudar? Né? Eu também tenho filho, meu filho também estuda aí na escola, né? Então, o que acontece? Lógico que eles precisam do auxílio da gente. Às vezes, não entendi uma coisa, não entendi outra. Mas é você sentar ali do lado e você tá explicando, como será que é isso? Explicando como conteúdo, não você dando aquela resposta tudo pronta, né? Então, e eu sempre peço, quando eles têm aula Meet, eu falo, que nem hoje até eles tinham uma atividade, eles participaram, né? Alguns pais que estão aí podem saber, que eles tinham que escrever vários objetos que tinha na figura. Eu disse, escrevam do jeito que vocês estão fazendo. Que nem no atendimento presencial, por exemplo, eu vi que as crianças estão com dificuldade, assim, com LH, LE, né, com CH. Então, isso eu percebi. Então, o que eu vou fazer nas próximas aulas? Eu vou planejar em cima do que eu percebi. E como foi falado, se está tudo certo, né, opa, então será que essa criança não tem nenhuma dificuldade? Aí fica complicado da gente ajudar nesse sentido. Então, era isso que eu queria estar colocando também. É a forma de ajuda que a gente está dando. E eu estou aberta, assim, eu gosto que pergunte, professora, como que faz isso? Professora, aquilo, eu não entendi. Né, vou responder com o maior gosto, explicar como que faz, né, o que eu vou fazer interferência ali, naquilo que for necessário. Então, podem estar questionando, né, eu estou disposta a estar explicando aquilo que não foi entendido, né, mas que realmente a criança esteja atuando naquilo, né, naquelas atividades que ela está fazendo. Também foi comentado, né, a Tere, né, que ela está junto, né, aqui na reunião, a gente está fazendo grupos atendendo separado. Então, a gente pode pensar, nossa, mas a professora Lidiane fez uma Meet, né, na semana. É que, na verdade, foi uma naquele grupo. Mas tem outros que a gente está atendendo também, porque estão precisando de um suporte a mais, de uma ajuda a mais, né, para estar se alfabetizando. Então, nós temos crianças, assim, vários níveis no 3º ano de aprendizagem, tá? Então, é importante mesmo que eles estejam participando e eu fico muito feliz que eles estão entrando nas aulas. Uma outra coisa que eu lembrei aqui é a atividade do livro, tá? Até eu não comentei, mas o livro, ele também, quando eu mando atividade, é muito importante que seja feito. Muitas crianças, por ser do livro, não faz. Às vezes eu recebo o livro tudo em branco, ou às vezes o livro não é entregue, como se aquela que está no livro não fosse importante. Ou seja, o livro é um apoio para a gente, né? Senão ia estar gastando mais folha ainda, né? Como essa atividade que eles fizeram hoje, por exemplo, de escrita, já estava no livro. Então, já foi uma folha a menos que eu precisei imprimir, né? Então, o livro não se torna menos importante e daí por isso eu não preciso fazer, tá? Então, as minhas colocações, acho que seriam essas, né? Eu sei que cada um que está falando aqui, né, falou da reunião, né, a Terezinha também, o André vai falar, a Elizabeth, cada um vai estar, a gente está falando tudo numa mesma linguagem, então um só vai complementando o que o outro estiver falando, tá? Então, assim, ó, a minha fala seria bem nesse sentido mesmo, né? A hora que eu comentei do jogo, eu cheguei a fazer um joguinho para um outro grupo que tinha mais dificuldade. Eu peguei na escola, colei num papel mais grosso para não ficar transparente, era de sílaba, assim, de formar palavra. Você imagine o jogo voltar dentro do pacotinho do jeito que foi, e o tempo que eu tirei para colar, para fazer, deixar tudo certinho, né? Então, é complicado, tá? Mas seria isso, e eu quero sempre me colocar à disposição. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, podem estar entrando em contato, tá bom? Então, eu passo agora a minha palavra para o André. Para André, não, para Elizabeth. Troquei as turmas. Para Elizabeth. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Elizabeth, trabalho com o 4º ano da manhã. Então, eu quero iniciar reforçando o que a professora Lidiane falou com relação ao livro, né? Eu também percebo isso, que muitos alunos acabam não fazendo as atividades do livro, sendo que elas também valem presença e elas também valem nota, elas também são avaliativas, né? A gente usa bastante o livro, principalmente no 4º ano, a gente entregou vários livros no início do ano, justamente para a gente não estar precisando usar tantas folhas.
Então, alguns textos estão nos livros, algumas atividades, principalmente matemática, língua portuguesa, e às vezes é até melhor estar fazendo no livro, tem mais espaço, tem as gravuras ilustrando, né? Então, mais atrativo. Mas eu vejo que tem alguns alunos que às vezes nem abrem o livro. Isso que quando é o retorno das atividades, sempre na sexta, no sábado, às vezes, ainda eu coloco um lembrete de tudo que tem que ser trazido, coloco as páginas dos livros que tem que estar feito, né? Então, e muitos pais acabam entregando esses livros sem ao menos terem aberto. Então, eu peço, assim, que vocês prestem bastante atenção nisso, né? Outra coisa que eu quero estar reforçando é que no quarto ano, a gente já trabalha bastante com as operações, não quer dizer que os outros anos não, mas a tabuada, a divisão, a multiplicação, né? Então, eu vejo que os alunos acabam tendo mais dificuldade, ainda mais estando longe da gente. Então, nas aulas Meet, eu estou reforçando bastante isso, eu faço com eles, por isso a importância de os alunos estarem participando, porque lá na aula Meet a gente vai fazendo junto, né? Hoje até eu trabalhei com eles, está até aqui o meu papel, ó, eu fui fazendo junto com eles fazem lá, eu faço aqui, então é uma forma de a gente estar trabalhando e fazendo, como a pedagoga Arielle mesmo falou, é fazendo que a gente aprende, ensinando, depois passando para frente, né? Então, a criança precisa fazer junto com a professora, tá? Então, com relação às operações, eu peço, por favor, não deixem a criança usar a calculadora, né? Eu sempre estou reforçando isso, porque, pode ser mais cômodo, agora eu uso a calculadora, a professora nem sabe, se bem que a gente sabe quando a operação bem feita na calculadora e quando ela é feita pela criança, né? Eu sempre digo para os meus alunos, eu descubro, eu tenho um jeitinho de descobrir, e realmente a gente sabe, né? Então, às vezes, a operação está toda armada errado ali, mas o resultado embaixo está correto, né? Então, eu digo para eles, não adianta fazer na calculadora, agora pode ser mais cômodo, mas vai chegar um momento que a gente vai estar retornando para a sala de aula. E aí, nós vamos ver quem é que fez na calculadora e quem é que realmente fez as operações em casa, ali, né, usando os dedos, que eu digo para eles, usem os dedos, contem, parece que eles têm medo de usarem os dedos, eles ficam olhando, pensando no número, ao invés de estarem contando, né? Então, estudar a tabuada, né, estar decorando, porque tabuada realmente a gente precisa decorar, né? A gente precisa, chega um momento, a gente tem que entender o que é, como que ela funciona, mas também precisa ser decorado, né? Outra coisa com relação à letra manuscrita, ainda temos vários alunos no quarto ano que estão fazendo em letra de caixa alta as atividades, né? Então, eu e o André estávamos conversando e a gente colocou que a partir de agora nós queremos a letra manuscrita, né? Porque já estamos aí chegando no segundo semestre, então, às vezes é mais cômodo a criança fazer a letra de caixa alta e tudo, né? Mas também precisa aprender o traçado da manuscrita, né? E para isso estamos enviando também o caderno de caligrafia, né? A cada 2 quinzenas, uma quinzena sim, uma quinzena não, o caderno de caligrafia está indo, né? Porque uma quinzena a gente então precisa corrigir, na outra vai de novo o caderno de caligrafia. Então, estar observando, estar olhando se a criança está fazendo o traçado direitinho, né? Chegando, encostando nas linhas, geralmente a gente passa em cima a primeira linha para a criança estar copiando. Então, observem, vejam se a criança está fazendo conforme a professora passou, né? Se não, apaga, vai lá, insiste com eles, né? Que às vezes eles têm um pouquinho de preguiça de estarem fazendo. Caixa alta é mais fácil, ali, pronto, né? Então, a gente precisa forçar eles um pouquinho, porque eles acabam conseguindo. Outra questão que já foi também bastante falado, tanto pela professora Terezinha quanto pela professora Lidiane, e eu vou reforçar, é não deixar as atividades em branco.
Então, eu estou gravando a explicação das aulas, o professor André também está fazendo isso. Então, diariamente, vocês estão recebendo no grupo ali a gravação com a explicação de como que a atividade deve ser feita. Nos Meets, né, faço 2 Meets na semana, ainda pergunto para as crianças o que vocês têm dúvida. Alguns vêm, já trazem a dúvida, professor, não entendi isso, não entendi aquela outra pergunta, então eu explico mais uma vez. E também podem, não entendeu ainda, me manda um áudio, né? Muitas crianças me perguntam lá, me mandam um áudio, professora, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Então, estimulem eles a realmente estarem perguntando, não deixarem em branco, né? Porque vale presença, atividade que vem sem fazer é falta naquele dia, e também vale nota, porque tudo a gente está avaliando, todas as atividades que estão sendo mandadas, né? Então, era isso que eu queria estar colocando para vocês, né? E fazer a entrega no dia correto, como já foi reforçado também, tá? Então, é isso. Boa noite, obrigado a todos. E passo a palavra agora para o professor André. Boa noite a todos. Então, eu sou o professor André, sou professor do 4º ano da tarde, e eu faço das minhas palavras a palavra das outras professoras também. Eu vou complementar um pouco a fala delas também, falar algumas coisas e dar ênfase em algumas outras também. Então, é importante que vocês acompanhem o grupo do WhatsApp. Eu acho uma coisa essencial, porque lá a gente deixa todas as informações, como a própria professora Elizabeth já disse ali, a gente deixa ali todos os dias. Eu faço Meet diariamente, então sempre o Meet vai estar ali gravado, como link, como as explicações que são necessárias para fazer a atividade, sempre vão estar ali no grupo. Então é importante que vocês acompanhem esse grupo diariamente e consigam fazer essas atividades diariamente, né? Porque acabam não acumulando, porque às vezes, tipo, o meu Meet dura 40 minutos e eu consigo fazer todas as atividades com os alunos já. Então, se ficou gravado ali, você ali em 1 hora, você já consegue fazer aquela atividade com o seu filho, né? Então, é importante que você faça diariamente e não deixe para a última hora. E daí acaba acontecendo de ficar atividade em branco, de não fazer a atividade do livro, porque sempre a gente está ali explicando diariamente isso. Então, é muito mais fácil você acompanhar ali diariamente o grupo, e ainda mais agora eu e a professora Elizabeth, que a gente vai utilizar o Classroom. Então, é importante que vocês vejam todas as informações, que a gente vai estar mandando tutorial para vocês aprenderem a mexer no Classroom, a gente vai estar explicando ali no grupo como vocês utilizarem e realizar essas atividades. Então, é importante esse acompanhamento. E também é importante que os filhos participem do Meet ao vivo, da hora que a gente está fazendo. Então, os meus Meets são sempre às 1h15 da tarde. Então, o único dia que eu não faço é no dia da entrega e no dia de aulas especiais, né? Então, é importante que os filhos participem para tirar essas dúvidas nesse momento, que eu vou estar à disposição nesse momento para tirar as dúvidas e também depois. Mas ele é importante que eu vou estar ali conversando com ele, tirando a dúvida no tempo real ali, né? Não precisando ficar gravando áudio, ou às vezes eu demorando para responder que estou atendendo outro aluno ao mesmo tempo. Então é importante nessa participação do Meet ao vivo. Mas se não consegue, o Meet sempre vai estar gravado e sempre vai estar disponível no grupo da turma, né? E se ainda fica dúvidas ainda, vocês sabem que a gente sempre vai estar à disposição para tirar dúvidas, sempre vai estar à disposição. Então, mandem áudio se tiverem dúvida, que a gente sempre vai responder, ou com vídeo, ou vai fazer videochamada, para a gente estar sanando essas dúvidas dos filhos de você. Também eu e a professora Elizabeth vamos estar mandando um tutorial já de como abaixar o Classroom para a gente agilizar um pouco mais na segunda-feira. Então, a gente vai estar mandando para vocês já baixarem esse aplicativo no celular, quem for levar o celular, porque no computador não tem necessidade de baixar o aplicativo do Classroom. Mas eu e a professora Elizabeth, eu vou estar gravando esse tutorial e mandando para ela, e a gente vai enviar esse tutorial para ficar um pouco mais fácil para a gente só chegar e colocar o e-mail lá de cada aluno e a senha para conseguir acessar. Então, para ficar mais fácil agilizar o processo também, a gente já vai estar explicando no grupo isso. Beleza? Isso seria a complementação que eu teria. Então, eu já estou passando a palavra para a diretora Cláudia, para ela encerrar a nossa reunião. Muito bem, professores, pedagogas, as orientações estão perfeitas, é isso mesmo. Vou falar dos nossos próximos eventos agora em junho e julho. Então, também tem muito por fazer as trocas das atividades segunda-feira, porque segunda-feira está indo no pacotinho de atividades uma rifa junina.
Então, é assim, senhores pais, as escolas esse mês recebem verba do governo federal, né? Isso não é novidade para ninguém. E essas verbas nos ajudam em muitas questões, assim, de manutenção, de compra de material, que a prefeitura envia material do expediente pedagógico, mas nem tudo, jogos, enfim, bastante coisa essa verba ajuda. Porém, com essa verba tem coisas que não é permitido pagar. Por exemplo, o contador. Todo ano tem que fazer declaração de imposto de renda, e agora nós tivemos reuniões de conselho escolar, né? Foram aclamados os novos membros, a PMF também foram substituídos os membros que já não estão na escola, então custas com cartório, as professoras, principalmente de educação infantil, primeiro ano e segundo ano, quando tinha os jogos na escola, né, os materiais pedagógicos na escola, eram usados ali na escola, então a turma da manhã emprestava a turma da tarde, faziam grupinhos na sala, grupinhos de 3, 4, 5 aluninhos, então usavam os mesmos materiais. E como as crianças precisam trabalhar muito concreto, as professoras estão fabricando jogos nas salas, né, nas salas, nas suas casas, em home office, e enviando esses materiais para os alunos. Então, é um por um. Pense, fazer um jogo para cada aluno ali, como a senhora Lidiane, a senhora Terezinha falaram, às vezes vai o jogo no pacotinho, nem abrem o jogo, nem fazem o joguinho de volta do mesmo jeito. Tanto empenho, tanta dedicação. E para alguns jogos ainda falta o material. Então, agora, por último, ali, eu tive que comprar papel crepom amarelo e grampos de varal, né, pedagoga Arielle, que na prefeitura não tinha para enviar. Então, assim, às vezes vai faltando algum materialzinho e é com verba que não é do governo federal, é verba que a gente arrecada de eventos da escola. Só que nós não tivemos evento ano passado, não tivemos nossa festa junina. E esse ano também não vamos ter nossa festa junina, infelizmente. E precisamos desses recursos, dessa verba a mais aí, para suprir as outras necessidades da escola. Também, as pedagogas estão com um lote tão velhinho que não dá nem mais conserto. E tem um pouquinho da verba do governo federal, mas é muito pouco. Não dá para comprar um lote de qualidade. Um lote é R$3,5, R$4,5 reais. Então, a gente vai mandar essa rifa para ajudar também, para complementar a verba do governo federal, para a gente tentar comprar um lote para as pedagogas, é uma ferramenta de trabalho que elas usam bastante, elas usam com todos os professores, elas usam para atendimento dos pais, elas usam para planejamento, elas usam para acompanhar o livro registro dos professores, elas usam para tudo, é a ferramenta delas, é o notebook, e nós precisamos dessa aquisição, dessa compra. Então, essa rifa junina, vou dizer, tem prêmios maravilhosos, o número custa só R$1, a folha vai com 11 números, porque a criança vende 10, e um número é de brinde para a criança ou para a família. Então, estou pedindo a compreensão, a colaboração dos pais, de venderem essa rifa para nos ajudar nesse momento difícil. Eu sei que todas as famílias estão passando por situações difíceis, pais desempregados, mães desempregadas, as crianças estão mais em casa, estão comendo mais, é mais gasto com luz, com água, com gás, que subiu de novo o gás essa semana. A gente entende todas as dificuldades da família, mas nos ajude. A folha é R$10 só. Dá um apertinho aqui, um apertinho ali, venda para os parentes, né? Mas dá um jeitinho de ajudar a escola nesse momento que nós também estamos precisando. E os prêmios, graças a Deus, nós temos colaboradores excelentes, tanto os próprios membros, né, da escola, a nossa equipe ali, quanto o comércio local aqui do Itaqui. Então, nos ajuda muito. Alguns vereadores também estão sempre bem prestativos. Então, nós temos prêmios muito bons por R$1 o número. Nos ajude, por favor. Então, dentro do pacotinho de segunda-feira está indo a folha da rifa. Vocês terão o prazo para vender. Tem também um bilhetinho explicativo grampeado junto. Mas vocês têm o prazo para vender até o dia 26 de julho. Então, vai dar um mês, né? Um pouquinho mais de um mês. E o sorteio será no dia 30, de forma online, o sorteio dos brindes. Também vai ter prêmio para um aluno da manhã que vender mais cartelas de rifa e para um aluno da tarde que vender mais cartelas de rifa também. Então, vai ter o prêmio
de gratificação, né, por ter vendido bastante e ajudado bastante a escola. Então, esse é para o mês de junho, que termina no dia 30 de julho. Em julho, nós faremos a nossa festa julina, de maneira virtual, não podemos nos aglomerar, mas assim também vai ser bem legal. Eu vou dizer assim, senhores pais, professores, pedagogas e eu, diretora, vamos todos nos fantasiar, vestir de caipirinha. Foram os professores que deram a ideia, e daí tivemos reunião com a PMF e várias ideias surgiram, vai ficar muito legal. Teremos dança, apresentações, contação de história, brincadeiras, desfile. Vai para casa alguma coisa para a criança decorar um espaçozinho lá, um cantinho da sala, um cantinho da garagem, não sei, para os pais ali ajudarem a criança a decorar. Coloquem a vestimenta de caipirinha nos seus filhos, tá bom? E deixa eles participarem com a gente. Então, as crianças que estudam pela parte da manhã farão a participação no período da manhã, e as crianças da tarde participarão no período da tarde. E vai ser no dia 5 de julho a abertura do nosso evento. No dia 5 de julho é um dia de troca de atividades. Então, para iniciar, para preparar para o grande dia julino, no dia 5 de julho a gente vai fazer venda de alguns produtos, né, de comidas típicas na escola. Porque os pais aproveitam, trocam a atividade e já passam na banquinha e compram alguma coisinha ali de comida típica de festa junina, tá? Mas tudo, perto dessa data, vai também um bilhete explicativo, dizendo quais são as comidas típicas, que valores que tem, e daí os pais já podem trocar e vir com o dinheirinho trocadinho também, porque a gente não pode estar fazendo manuseio de muito dinheiro também. Ah, vou comprar 3 potes de bolo de pote, por exemplo, é tantos reais, já vem com o dinheiro trocado, vai ter uma pessoa que vai ficar só manuseando o dinheiro, vai ter que ter outra pessoa só entregando o produto, né? Então, tudo já empacotado, embalado individualmente, conseguindo os protocolos, tudo direitinho. Enfim, no dia 5, fiquem preparados que vai ter essa venda da comida típica julina. Mas vai bilhete mais perto dessa data explicando. E na sexta-feira, no dia 9, será um grande evento, tá bom? Que daí, assim, vocês vão participar, os pais aí, os responsáveis, se vestem também, brincam com o filho também, participam junto e vamos fazer a alegria da criançada, né? Vamos fazer essa alegria para ver se aquece nosso coração um pouquinho, né? A gente está tão distante da escola, mas não vamos deixar os eventos culturais se apagarem, né? Vamos dar um jeito de fazer, acender essa vontade de voltar para a escola, né? Para ter esses eventos de novo. Se Deus quiser, logo voltaremos, se Deus quiser. Enfim, esses são os nossos 2 eventos programados para junho e julho. Do recesso escolar de julho, as férias de julho das crianças, é a partir do dia 12 de julho, né? A escola, nesse período, é uma semana 12 até 19, se não me engano, e para os professores, as crianças, dia 20 ou 21 voltam, né? Tudo depende da pandemia, não sabemos se é presencial. Então, pela Secretaria de Educação, está assim planejado que no dia 21 de julho volte o presencial, mas no sistema híbrido. O que é o sistema híbrido? Enquanto metade da turma vem no presencial, a outra metade está em casa fazendo atividades impressas nas folhas. Na outra semana, troca. Quem estava em casa vem para a escola, quem estava na escola vai fazer as atividades em casa. Tá? Então, é metade, um pouco de cada coisa, um pouco presencial, um pouco atividades nas folhas, né? Mas isso vai depender muito da população, vou dizer, não é do prefeito, não é da Secretaria de Educação, não é de nós, mas de nós, enquanto cidadãos, de fazer baixar essa pandemia, de fazer parar do vírus circular, das pessoas pararem de ser infectadas, e podemos voltar no híbrido, tá bom? Então, assim, mais perto da data também a gente vai dizer como que você vai ter o híbrido ou não. E mesmo assim vai ser de forma escalonada. Então, no dia 21, se der para voltar no híbrido, quem começa é a turma do 5º ano.
Dali uns dias, 10, 15 dias serão os quartos anos, depois mais um tempinho, alguns dias, os terceiros anos, e assim sucessivamente até chegar na educação infantil. Não volta todas as turmas de uma vez só, tá bom? Eu acho que é isso. Eu vi ali uma mãe ali levantou a mão, só que eu não consegui ler rapidamente. Será que uma das pedagogas consegue visualizar se tem alguém de mãozinha levantada, dos pais ali, que queira fazer alguma pergunta? Não deu tempo de ler quem era a mãe, que para mim sumiu aqui da tela. Tem alguma mãe com... Não? Eu vou deixar esse espacinho aberto, alguns pais querem fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida. É muita informação, né? Mas são informações importantes. Tivemos que fazer essa reunião. É a Geise que quer falar. Ah, Geise, então pode ficar à vontade, pode perguntar. Eu não estou visualizando a Geise no meu aqui. Eu acho que... Eu acho que eu apertei errado, pode continuar, desculpa. Ah, tá, tudo bem, não tem problema, Geise. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Sim, aham. Os pais aí, mais alguém, nenhum tem dúvidas? Bom, segunda-feira estamos todos na escola. Se surgir dúvida durante o final de semana, estaremos lá para esclarecer essas dúvidas aí e prestar mais orientações. Tá certo? Professores, pedagogas, mais alguma colocação? Tudo certinho? Então, vou finalizar a nossa reunião, agradecendo todos vocês participantes, professores, pedagogas, pais, responsáveis dos nossos alunos. Desejo que todos fiquem bem, tenham um excelente final de semana, que Deus proteja todo mundo e um grande abraço virtual para todos vocês. Até a próxima reunião. Pode ser que a gente faça mais uma ainda esse ano de maneira virtual, se houver necessidade. Tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, diretora. Tchau, professores. Tchau. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Obrigada igualmente. Peraí. Tchau, diretora. Tchau, lindo! Como cresceu? Ai, que coisa mais linda, vontade de apertar as bochechas. Tchau, lindo! Tchau.